Fala, povo de Deus, eu sou o evangelista Rivaldo Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre a doutrina do inferno, o ensino sobre o inferno. Será que o inferno existe mesmo, como as pessoas comentam? Quem é que vai pro inferno? Antes de você comentar, assista o vídeo até o final, tá bom? Porque algumas pessoas comentam, assistem um pedacinho do vídeo e comentam e tem coisas que eu vou explicar mais detalhadamente no meio e no final do vídeo. Vamos lá? Vamos ter essa dúvida sobre o inferno agora, depois da vinheta. O inferno é um lugar de consciência. Ora, ao dizer que é melhor isso do que aquilo, Jesus Cristo revela que aqueles que vão para o inferno estão conscientes das suas escolhas. Poderiam ter escolhido ficar sem a mão, ficar sem o pé, ficar sem o olho. Óbvio que Jesus não está mandando ninguém cortar a mão nem pé. Isso é uma figura de linguagem, é uma hipérbole usada para a gente entender quão perigoso é o inferno. Olha, melhor é ficar sem a mão. Isso é uma figura de linguagem para a gente ter a noção de o quão terrível é esse lugar. O inferno é um lugar de permanente sofrimento. Quando Jesus diz o fogo nunca se apaga e o verme não morre, aponta para uma realidade permanente, fixa. O que mantém o fogo aceso é a existência de material para combustão. No inferno não faltará esse material para combustão, para que o fogo se mantenha aceso. Claro que ao usar a referência de fogo, pode-se muito mais falar do sofrimento, sobre o juízo divino, do que sobre as chamas literais, essa que a gente conhece. Se as figuras utilizadas nessa passagem não significam sofrimento sem fim, então elas não significam coisa nenhuma. Concorda comigo? Por diversas vezes, Jesus usa figuras semelhantes para falar do sofrimento eterno. Por exemplo, Jesus disse que é um lugar descrito como uma fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 13, versículo 50. Jesus disse também que os justos irão para a vida eterna e os ímpios para o tormento eterno. Ora, raciocina comigo. Não faria sentido pensar, se os justos vão para a vida eterna e os que vão para o inferno vão para o tormento eterno, quer dizer que o inferno não é para sempre, né? Mas a vida é, a salvação é. Se Jesus faz um contraste entre uma coisa e outra, significa que, da mesma forma que a salvação, a vida eterna é para sempre, o inferno também, o tormento eterno é da mesma maneira. O inferno é o lugar onde há em abundância a ira de Deus. Quando Jesus diz, o fogo nunca se apaga, isso nos fala não apenas do sofrimento, mas também da ira de Deus. Em mais de 600 lugares, a Bíblia fala sobre a ira de Deus. No caso específico do inferno, o fogo não é purificador, mas é o fogo da ira de Deus. Não é o fogo do Espírito Santo, é o fogo da manifestação da ira de Deus. Alguns aqui costumam colocar atributos de Deus uns contra os outros, como se porventura algum atributo de Deus prevalecesse sobre os demais. Porém, a justiça de Deus, bem como o seu amor e soberania, exigem a existência do inferno. Porque Deus é justo, ele não pode contemplar os pecados. Hebreus 1,13. Porque Deus é amor e amou ao mundo, aqueles que rejeitam esse amor, rejeitam tão grande também a salvação. Hebreus 2,3. Porque Deus é soberano. O mal precisa então ser derrotado e Deus vencerá no final. Apocalipse capítulo 20. O inferno, portanto, é o efeito da ira de Deus. Conclui-se daí que o inferno não é governado por Satanás, mas Deus também reina e comanda dentro do inferno. Como disse um grande comentarista bíblico chamado William Hadrisken, ele diz assim, o inferno é inferno porque Deus está lá em toda a sua ira. Hebreus 12:29, Apocalipse 6:16. E o céu é céu porque Deus está lá em todo o seu amor. É dessa presença, é desse amor que o ímpio é banido para sempre quando vai para o inferno. Jesus ensina que é possível livrar-se de ir para o inferno. Ao dizer, melhor é isso do que aquilo, Jesus apresenta uma maneira de ser lançado no inferno. Então assim, ao fazer comparação entre o que é melhor, estamos diante do teste do nosso Senhor para saber quem é seu discípulo e quem não é seu discípulo. Aqueles que não renunciam aos seus pecados, aqui terão de sofrer com eles, longe da glória de Deus, principalmente longe do amor de Deus, em sofrimento eterno. Jesus apresentou claramente nos evangelhos o preço a se evitar. Outra coisa,
por 2 vezes na Bíblia, Jesus diz: é melhor entrares na vida. E uma vez ele diz: entrares no reino de Deus. Então, ficamos sabendo que pelo interlocutor João, que é quem escreve sobre o assunto, que ninguém pode ver o reino de Deus a não ser se não nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. Vamos prosseguir. O próprio Jesus reconheceu que o inferno não foi preparado primeiramente para o homem. Mas, na verdade, Mateus 25, 41, a gente vai ver que o inferno, o princípio dele foi feito para o diabo e os seus anjos. E para livrar o homem de ir para o inferno, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porém, porque o homem permanece indiferente a Jesus Cristo, ou seja, não crê no Filho, então não verá a vida, mas verá a ira de Deus que sobre ele permanece. Pode ler o capítulo 3 do Evangelho de João que você vai ver isso. E então, existem temas nas Escrituras que são dolorosos. Tem coisa na Bíblia que é difícil de falar, é difícil de engolir. E falar sobre o inferno é um desses temas. Porque, vamos comparar comigo, quem é que quer dizer que vai para o inferno? Quem é que quer ir para o inferno? Tem ateu que nem acredita no inferno, mas quando você diz que ele vai para o inferno, ele fica bravo. Como é que pode um negócio desse? Porém, a doutrina sobre o inferno é parte da teologia bíblica. E como prova disso, o Senhor Jesus e os apóstolos ensinaram isso repetidamente. Como disse, por exemplo, John Ryle: não há misericórdia alguma em ocultar dos homens o assunto a respeito do inferno. Por mais temível e tremendo que seja o inferno, ele deve ser uma realidade fortemente calcada sobre todos. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, com frequência descreveu a respeito de um lugar de sofrimento. Os servos de Deus hoje não devem se sentir envergonhados de confessar a sua crença nesse assunto. Se não houvesse ilimitada misericórdia em Cristo para todos aqueles que nele creem, bem poderíamos nos esquivar desse temível tópico. Mas, infelizmente, não é assim. Não pense que é fácil falar sobre os milhões que passarão a eternidade no lago de fogo sofrendo. Alguns amigos até acham assim a posição da gente que é evangélico meio dantesca e às vezes antiga, retrógrada, errada. No entanto, a minha tarefa como ministro do evangelho é falar a verdade. E eu vou dizer a você, o inferno existe. Então, mais uma vez, como ministro do evangelho, eu tenho que dizer a você que, mesmo que expor essa doutrina, alguns se sintam incomodados com ela, eu tenho que dizer, o inferno, sim, existe para todo aquele que não receber Jesus Cristo como Salvador e que não andar segundo, pelo menos, os seus ensinamentos. É triste, mas muitos estão a passos largos no caminho do inferno, caminhando sobre um grande abismo que não se abre para engolir alguns dos tais, tal como engoliu vivo Datã, Coré e Abião. Essa história você confere em Números 16:30. Por causa das muitas misericórdias de Deus, desse mesmo Deus que eles provocaram a sua ira, muitos ainda amam os seus pecados e de forma enganosa acreditam que podem desfrutar da eternidade com Deus sem seus pecados serem perdoados. Qual não será a surpresa de muitos ao perceberem que estão debaixo da ira de Deus? Simplesmente porque relutam em amar a Deus. Aqui nesse vídeo, dirijo-me também àqueles que ainda não despertaram para a conversão, a verdadeira conversão em Jesus e para o grande perigo que estão correndo. O inferno é para todos os que não estão verdadeiramente em Cristo. Hão de suportar o peso da ira de Deus. Foi João quem disse que Deus mesmo é quem pelejará contra os que não se converteram e os que pensam que são convertidos. O Senhor Deus disse: eu, sozinho, pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Isaías, capítulo 63, versículo 3. Outra vez, de novo, mais uma vez, João, o apóstolo João, o discípulo considerado o apóstolo do amor, viu a cena terrível com seus próprios olhos, quando foi arrebatado em espírito, lá no livro do Apocalipse, e ele disse: e da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. Irmãos, não há nada dentre eles
eles e o inferno, a não ser a misericórdia de Deus. Mas lembre-se de uma coisa: ele está irado, e quem pode impedir de agir contra os seus pecados? Quem pode lhe impedir de agir contra os seus erros? Alguns supõem equivocadamente que está tudo bem com eles porque tem saúde, porque tem prosperidade, tem alegria, porque vai de vez em quando na igreja, porque às vezes recebe uma bênção. Mas isso não é garantia de que serão livres do inferno. A única garantia encontra-se no Cordeiro de Deus, que sofreu essa ira, a ira de Deus pelos homens na cruz do Calvário. Se isso não é o amor de Deus, entregar o seu Filho por pecadores, não sabemos de modo algum então o que é amor. Vamos prosseguir. E estou a par de que essa mensagem não é popular, não agrada muita gente. Sei também que alguns encontrarão pessoas que vão procurar lhe dissuadir da realidade do inferno, que vai dizer que a gente está julgando, que vai dizer quem é vocês para dizer quem vai e quem não vai para o inferno, porque a cruz e todo o sofrimento de Jesus, a não ser... Por que existe a cruz? Para que existe? Jesus pagou o preço pelo quê, se o inferno não existe? Então a morte de Cristo, ela perde o seu significado eterno, a não ser que haja uma separação de Deus, da qual as pessoas precisam ser salvas dela. Não pense também que o inferno é apenas uma ameaça e não uma realidade. Se assim fosse, Deus seria mentiroso, e Deus não usa mentira para atrair os homens ao seu evangelho. Volto a repetir, como eu disse, essa mensagem não é uma mensagem que dá ibope. Mas eu preciso dizer para você, ela é verdadeira, porque a Bíblia é verdadeira, porque Jesus Cristo é verdadeiro e não pode mentir. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todos os homens, como disse Paulo, Romanos capítulo 3, versículo 3. Ainda que as pessoas chamem a Bíblia de autoritária, chamem Deus disso, daquilo, que seja mentiroso todos os homens e que seja Deus verdadeiro. Meus amigos, a visão que temos de nossos pecados não é o mínimo daquilo que Deus vê em nós. Certa vez, o pregador Jonathan Edward, amparado numa visão estritamente bíblica, ele nos deu um quadro dos pecados dos homens. Ele vai dizer assim: as vossas iniquidades vos fazem pesados como chumbos, pendentes para baixo, pressionados em direção ao inferno pelo próprio peso. E se Deus permitisse que caísse em vocês, afundariam imediatamente, desceriam com a maior rapidez e mergulhariam nesse abismo sem fundo. Vossa saúde, vossos cuidados, vossa prudência, vossos planos e toda a vossa retidão de nada valeriam para sustentar-vos e conservar-vos fora do inferno. Então, meus irmãos, seria como tentar segurar uma avalanche de pedras com uma teia de aranha. Se não fosse a misericórdia de Deus, a terra não suportaria vocês por um só momento, pois são uma carga pesada para ela. A natureza geme por causa de vocês, por causa da gente, por causa dos seres humanos, por causa dos pecadores, por causa das piores coisas que a humanidade vem fazendo. A criação é obrigada a se sujeitar à escravidão involuntariamente por causa da nossa corrupção. Não é com prazer que o sol brilha pra gente, não é com prazer que ele dá a sua luz, que ele alumia a respeito disso. Então não é com prazer que ele faz isso servindo a pessoas como nós. Não é com prazer que a água é brotada dos rios de forma doce. Não é com prazer que a lua dá o seu brilho, que o vento sopra ao nosso favor, que as árvores dão frutos. Não é com prazer, porque essa humanidade é uma humanidade caída, perdida, a não ser se não fosse Cristo. Não é voluntariamente que o ar alimenta os nossos corpos, mantendo viva a chama dos corpos, enquanto vocês gastam a vida servindo ao inimigo de Deus, a Satanás. Então, meus irmãos, as coisas criadas por Deus são boas e foram feitas para o homem, e por meio delas que o homem servisse ao Senhor. Não é com prazer que prestam serviço a outros propósitos e gemem quando são ultrajadas ao servirem a objetivos tão contrários à finalidade e à sua natureza. E a própria terra vomitaria todos nós se não fosse a mão soberana daquele a quem nós tanto temos ofendido, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o que morreu para nos salvar. Eis aí as nuvens negras da ira de Deus pairando sobre as nossas cabeças, carregadas por uma tempestade ameaçadora, cheia de trovões, cheia de fogo, cheia de avalanche de nuvens
que são gloriosas e nos tornam tão pequenos. Se não fosse a mão restringidora do Senhor, elas arrebentariam imediatamente sobre nós. E a misericórdia soberana de Deus, por enquanto, refreia esse vento impetuoso. Do contrário, ele sobreviria com fúria e a destruição ocorreria repentinamente e nós seríamos como a palha dispersa ao vento. Portanto, Deus está exortando-nos em nome de Cristo por essa palavra, rogando-nos que voltemos para Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo do 11 ao 20. Não há muitas opções. É estar em Cristo, é estar por Cristo, é estar com Cristo ou estar longe dele. É céu ou é inferno. Não brinque de ser cristão, não brinque de ser crente, não brinque de ser religioso ou mesmo de ser ateu. O Senhor Jesus é o Deus, é o nosso Deus, o nosso Salvador. Mas será que é também o seu? De fato, se você o recebeu e portanto pode ser entre os eleitos do Senhor, o machado está posto à raiz, como diz Mateus 7,19, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo, disse o Senhor Jesus. Onde estão os frutos que Deus está esperando vir de você? Que a árvore plantada em Cristo, o Senhor ainda disse, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. João 15:6. Se isso não for uma realidade em sua vida, então a ira de Deus permanece sobre vocês e você será lançado no inferno, no lugar que foi criado para Satanás e para os seus anjos. Você rejeita a presença de Deus e por isso estará em companhia do diabo e dos seus anjos. Então fuja para os braços misericordiosos do Senhor Jesus enquanto é tempo, porque o inferno existe e o inferno é real. Deus abençoe em nome de Jesus.